Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês através do estúdio de gravação Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como e onde você está? Estou ótimo, Priscila. Obrigado pelo seu incrível trabalho nestes podcasts. Você tem feito isso por muitos anos e eu sou grato pelo seu trabalho. Por nada, Ivan. Eu percebi que temos gravados esses podcasts desde 2007. É mesmo, Priscila. Muito obrigado. Você está fazendo um trabalho maravilhoso e nossos ouvintes têm aumentado muito ao longo dos anos. Hoje eu quero falar sobre algo muito interessante sobre Givers Gain, nossa principal filosofia. Givers Gain é uma filosofia baseada na lei da reciprocidade e no contexto dos grupos de network do BNI, pessoas que adotaram essa filosofia, que é a base do BNI, e que normalmente se dedicam a indicar negócios para seus companheiros no BNI, ao invés de apenas se preocuparem em receber negócios. Fazendo isso, o desejo de outros de retribuir esses favores, indicando negócios, também aumenta. Givers Gain é uma ótima maneira de se viver em geral e também é um padrão que podemos aplicar a nós mesmos. A palavra-chave é nós mesmos. Givers Gain não é uma espada para ser apontada aos que não adotam essa filosofia. Usamos isso no contexto das referências, mas eu acho que, definitivamente, pode ser usada como forma de guiar nossos negócios e nossas vidas. Infelizmente, eu tenho visto o conceito de Givers Gain ser usado como uma forma abusiva de tempos em tempos. Como vocês podem adivinhar, essa é a razão de eu estar gravando este podcast. Eu vi isso acontecendo recentemente. Esse conceito é usado de forma errônea quando começamos a apontar o dedo para os outros e dizemos: tal e tal pessoa não tem atitude de Givers Gain, eles estão fazendo tudo errado. O mais interessante é que quando começamos a falar coisas desse tipo sobre outras pessoas, frequentemente é porque eles não estão fazendo algo que pensamos que eles deveriam fazer na vida. Givers Gain não é uma espada para você apontar para as pessoas que não estão fazendo o que você acha que deve ser feito. É um padrão que deveríamos estar aplicando a nós mesmos, primeiramente. É irônico perceber que quando apontamos o dedo para alguém, outros 3 dedos apontam para nós. Não é verdade, Priscila? Sim, com certeza. Pois é. Quando se aponta para alguém, 3 dedos apontam para você. É um lembrete perfeito para não ser esse tipo de pessoa que culpa as outras, porque esse tipo de comportamento é o que deve ser observado e não o de outras pessoas. Pessoas que criticam e apontam dedos podem ser mais corrosivas. Eu já vi muito disso nos grupos do BNI. Eu já vi isso em empresas, eu já vi isso acontecer com diretores do BNI. Esse é o motivo de ser seletivo ao cercar-se de pessoas, principalmente em seu networking. Seja seletivo. Deixe entrar as pessoas que tenham um bom comportamento. Dito isso, ainda inevitavelmente existirão pessoas críticas na sua vida. Essas pessoas são caóticas. Eu sei que certamente eu tenho algumas delas na minha vida, incluindo uma pessoa em particular, que até parece que me criticar é o passatempo favorito dele. Existem pessoas que adoram falar de você, mas quase nunca vão falar com você sobre o problema que eles têm com você. Então, o que você faz se você pratica a filosofia Givers Gain de uma forma sincera e consistente e ainda assim alguém está travando uma batalha contra você? Isso acontece. O que você faz quando essas pessoas começam a interpretar o que você deveria estar fazendo com Givers Gain como se fosse uma espada de criticismo? Eu acho que a resposta é bem simples. Seja você mesmo. Continue aplicando a filosofia Givers Gain na sua vida de todas as formas possíveis. Pessoas caóticas são assim porque elas não conseguem se controlar. Talvez elas estejam com raiva ou tiveram uma vida difícil, vai saber. Não importa porque elas são o que são e você não pode mudá-las. Por mais que queiramos nos livrar delas, às vezes é virtualmente impossível. Falar para as pessoas que elas estão erradas sobre você não funciona. Eu aprendi isso com experiências pessoais. Na verdade, falar isso pode até piorar as coisas. Eu vou te dizer o que funciona. O que realmente funciona é quando alguém se levanta e diz para a pessoa que está falando mal de você que ela passou do limite e o que ela está falando é inapropriado. Como se fosse uma referência. Nada se compara a uma terceira recomendação.
ou, nesse caso, uma terceira defesa. Então, Priscila, por que estou falando isso? Porque o fato é que se você é um membro do BNI, você vai estar com pessoas difíceis ocasionalmente. Quanto mais você conseguir selecionar essas pessoas, menos pessoas desse tipo você terá ao seu redor nas reuniões de grupo do BNI. Mas às vezes, isso vai acontecer. Alguém combativo e não colaborativo, alguém que possivelmente diga coisas ruins sobre outras pessoas e talvez até sobre você. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fortemente encorajá-los a não aceitar esse tipo de comportamento. Boas pessoas não permitem que pessoas caóticas digam coisas ruins sobre outros. Se você praticar o Giver's Game como um padrão pessoal, você já sabe que defender os outros irá encorajá-los a te defender também. Quis aproveitar esse tempo hoje para falar um pouco mais sobre como eu vejo o Giver's Game sendo aplicado nessa organização. Eu acho que é um padrão poderoso pelo qual operamos e é algo que nos diferencia de todas as outras organizações de networking do mundo. Mas temos que entender que esse padrão é algo a ser aplicado em nossas vidas e não uma espada para apontar para as pessoas por aí. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar hoje, Priscila. Ok. Bem, eu pensei que você falaria sobre algo do tipo: eu te dei uma referência, eu usei o Giver's Game e você não me deu uma referência. Eu pensei que era isso que você falaria. Bom, isso é um outro exemplo. Quando alguém aplica esse padrão com outra pessoa, existem muitas coisas que podem dar errado. Por exemplo, se eu sou um florista e você é um agente imobiliário, você vai me passar muito mais referências do que eu vou poder passar para você. Então, a primeira coisa é que você não pode apenas olhar o tanto de referências que foram passadas, mas se deve olhar o valor e a qualidade dessas referências. Outra coisa para se lembrar é que o BNI, o que vai e volta, mas talvez não volte diretamente através da pessoa que você deu uma referência. Uma das coisas que faz o nosso programa funcionar é a construção de relacionamentos com muitas pessoas. Quando as pessoas veem você dando muitas referências para muitas outras pessoas, elas vão querer dar referências para você. E não apenas a pessoa que recebeu uma referência sua. Não há nada de errado em sentar e conversar com a pessoa que não está te passando referências. Você pode dizer: olha, eu te passei 2 ou 3 referências, podemos conversar sobre como você pode me ajudar e fazer o mesmo por mim? Isso é uma forma positiva de ter conversa. A única coisa que você não deve fazer é apontar seu dedo e dizer: você não está me passando referências de volta. Isso apenas traz hostilidade e também pode envolver outras coisas. O Giver's Game deve ser um padrão pessoal de conduta, não uma espada para batalhar com outras pessoas. Certo. Bom, eu gostei disso, achei excelente. Eu gostei também e eu espero que compartilhe isso com os membros nos grupos do BNI. Você gostaria de acrescentar algo? Só uma coisa, bem rápido. Se você está ouvindo esse podcast, se você tem uma história de uma pessoa que estava te criticando ou outras pessoas falando de alguém para você, não precisa ser uma história do BNI, qualquer experiência desse tipo. Como você lidou com essa situação? Eu adoraria ouvir suas histórias e seu feedback aqui no podcast sobre o conceito do Giver's Game. Por favor, sintam-se livres para deixar seu comentário aqui. Não cite nomes, não aponte dedos, mas compartilhe essa história e como isso pode ser uma lição para todos nós. Eu vou adorar ler seus comentários. Muito obrigado. De volta com você, Priscila. Ok, excelente. Obrigada, Dr. Meisner. Bom, apenas gostaria de lembrá-los que este podcast é transmitido pelo networkingnow.com. É o website líder para baixar conteúdos de networking. Obrigada por ouvir. Sou Priscila Rice e esperamos que se una a nós na próxima semana para mais um animador episódio de podcast oficial do BNI.